Você sabe o que são memórias voláteis? Então vem conosco que hoje ensinaremos o que são memórias voláteis e não voláteis. E tudo isso de forma simples e que resolvem questões. Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. Então vamos nessa! Para início de conversa, quero que você veja a definição de volátil. Segundo o dicionário online Michaelis, da UOL, diz-se de memória cujo conteúdo é apagado quando a energia elétrica é desligada. Então, memórias voláteis são aquelas em que, quando rompemos a energia, quando cortamos a energia elétrica, a memória é perdida. O seu conteúdo é apagado. E memórias não voláteis são exatamente o contrário. São memórias que, quando desligamos a energia elétrica, permanecem os dados. Então, vamos aos exemplos. O melhor exemplo de memória volátil é a memória RAM, que é a memória que trabalha em conjunto com o processador. Basicamente, a memória RAM serve o processador. O processador pode guardar dados a serem processados na RAM, ou guardar informações já processadas também, antes de gravá-las no HD. Também temos a memória cache como exemplo de memória volátil. Ela é uma espécie de memória que na maior parte das tecnologias já fica embutida dentro do processador, como na imagem. Já como exemplos de memórias em que, quando desligamos a energia, não perdemos os dados, ou seja, memórias não voláteis, temos o pendrive, dispositivo de armazenamento portátil, que provavelmente você até deve ter um, HD, hard disk, ou no português disco rígido, o SSD, substituto do HD, que significa Solid State Drive. Basicamente, devido à sua tecnologia, é muito mais veloz que o HD. Mas também tem algumas outras vantagens que você pode pesquisar. Temos ainda o CD, Compact Disc, mídia de armazenamento de dados que entrou em desuso após a popularidade do pendrive. Temos ainda a memória ROM, que é uma sigla para Read Only Memory. É uma memória que armazena softwares e firmwares importantes para a inicialização ou funções básicas do seu PC. Inclusive, pessoal, as informações dessas memórias são gravadas pelo fabricante uma única vez, não podendo mais serem apagadas. Podemos até dizer que é uma memória permanente. Então agora, vamos ver como tudo isso é cobrado em questões de concursos públicos. Vamos lá? Questão 1. São memórias do tipo não volátil. Bem, pessoal, questão muito fácil. Acabamos de ver nos slides anteriores. Então, qual a opção que você marca? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item A: hard disk, pendrive e memória ROM. São memórias não voláteis. Até porque, pessoal, se olharmos as outras alternativas, todas terão a memória RAM. E a memória RAM, vocês já sabem que é uma memória volátil. Inclusive, eu citei que é o melhor exemplo de memória volátil. Sendo assim, esse subitem já deixava todos os outros itens errados. Vamos para a próxima questão? Questão 2. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil. Outra questão que os slides já respondem por si só. Qual a resposta? Posso passar o slide para conferirmos? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Parabéns a quem marcou a letra C. Memória cache. Memória cache foi o outro exemplo que falei de memória volátil. Lembram? Observação. Se você não sabe o que é fita magnética, essa fita é uma mídia de armazenamento. Foi muito utilizada no passado. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas ainda assim podemos encontrá-la em servidores. Próxima questão. Questão 3. DDR, DIN e SIM são termos relacionados a... Pessoal, coloquei essa questão por didática. Esses termos são tecnologias usadas em memória RAM. Sempre que você for comprar uma memória RAM para o seu PC ou para o seu notebook,
você verá algumas dessas nomenclaturas nas especificações. Então, DDR, DIMM e SIM são tecnologias de memória RAM. Aqui chegamos ao final de mais uma aula. Fé em Deus em primeiro lugar, o restante Deus nos acrescenta. Se você ainda não se inscreveu no canal, junte-se a nós e não perca nenhuma dica valiosa que compartilharemos em nosso canal. Aproveita e deixa o like aí no vídeo para nos apoiar nesse novo projeto. Então até a próxima aula, fiquem com Deus e tamo junto!